Olá, sabe quando a gente tem aquela ideia de negócio e a primeira vontade é sair construindo tudo? Pois é. Mas antes de escrever uma linha de código ou fazer um protótipo, o passo mais importante, de verdade, é outro: mergulhar de cabeça para entender o mercado onde se quer atuar. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. A grande questão que tira o sono de qualquer pessoa que quer empreender é essa, né? Como é que eu sei se essa minha ideia tem futuro mesmo antes de botar todo o meu tempo e meu dinheiro nela? A resposta, felizmente, não é sorte. É um processo, um método de análise de mercado. Exatamente. A base de tudo, o alicerce, é entender a lógica do mercado. Sabe por quê? Porque não adianta nada ter uma solução genial para um problema que, na real, ninguém tem. Essa imersão vem primeiro e a gente vai ver o passo a passo de como fazer isso direito. E para guiar essa nossa conversa, a gente tem um roteiro bem claro. Vamos começar entendendo essa relação entre a ideia e o mercado. Depois, vamos dar uma olhada no cenário digital, focar no problema que a gente quer resolver, medir o tamanho dessa oportunidade, entender as dinâmicas de poder e, por último, o teste de fogo, a imersão final. E pode parecer repetitivo, mas é fundamental. O primeiríssimo passo no modelo de desenvolvimento de qualquer startup é esse: a pesquisa de mercado. É aqui que se constrói a fundação da casa. Se essa parte for fraca, o resto todo desmorona. Beleza, vamos para a parte prática. Como é que se começa? O pontapé inicial é uma varredura geral, sabe? Até meio superficial no começo. A ideia é só ver o que já existe, o que estão falando sobre esse assunto. É como dar aquela primeira olhada no tabuleiro antes de mover qualquer peça. E para essa pesquisa, olha, tem umas ferramentas que ajudam demais. O TechCrunch, por exemplo, é ótimo para sacar as tendências lá fora. O Infomoney já traz essa visão para o Brasil. O Product Crunch é focado em produto e tecnologia, e o Crunchbase é uma mina de ouro de dados sobre investimentos e startups. Vale a pena fuçar. As perguntas que a gente tem que responder nessa fase são bem diretas, bem objetivas. O que está em alta? O que já estão fazendo aqui no Brasil sobre isso e lá fora, no mundo? Isso ajuda a gente a montar um primeiro mapa mental do território que a gente está pisando. Certo, depois dessa primeira olhada geral, a gente começa a cavar mais fundo. O foco agora muda do o que existe para o porquê. Afinal de contas, qual é exatamente o problema que a gente quer resolver? Esse é o coração, a alma de qualquer negócio. E para entender bem o problema, a gente precisa desenhar o ecossistema inteiro. Tipo, como as pessoas se viram hoje sem a nossa solução? Quem são as peças nesse jogo? Fornecedores, concorrentes, os próprios clientes e, o mais importante, onde é que a coisa emperra? Onde estão os gargalos? Isso tudo nos leva a uma pergunta que é, assim, fundamental. Se a ideia é tão boa, por que ninguém fez ainda? E aqui a gente tem que ser brutalmente honesto. Será que o mercado não é tão bom assim? Ou será que a tecnologia para fazer isso só ficou disponível agora? Entender o motivo dessa vaga é tão crucial quanto ter a ideia. Ok, a ideia parece resolver um problema de verdade, mas dá para ganhar dinheiro com isso? O próximo passo é esse: colocar números na oportunidade. A gente vai falar sobre como dimensionar o mercado, saindo de um número gigantesco para um alvo que a gente consegue de fato alcançar. O primeiro conceito é o TAM, ou mercado total disponível. Pensa nele como o bolo inteiro. É todo o dinheiro que o mercado movimenta, imaginando um cenário impossível em que uma única empresa conseguisse vender para todo mundo. É o nosso norte, o número máximo. E para isso ficar bem claro, olha só o exemplo do mercado de smartphones. Se em um ano o Brasil vendeu 40 milhões de aparelhos a um preço médio de R$ 1.000, o TAM desse mercado é de 40 bilhões de reais. É um número absurdo, né? Mas ele mostra o potencial total. Só que, claro, ninguém vai atender ao mercado inteiro. Por isso, a gente desce um degrau para o SAM, o mercado endereçável servível. É a fatia daquele bolo todo que a nossa empresa consegue realisticamente servir. Por exemplo, dentro daqueles 40 bilhões, o nosso foco pode ser só em smartphones para a classe C. Já fica mais palpável. E a gente pode afunilar ainda mais. Vamos para o nicho, para o detalhe. Dentro da classe C, vamos focar na galera que tem duas prioridades muito claras: bateria que dura e uma câmera boa. Percebe como a gente saiu de um oceano de 40 bilhões para um lago bem específico e que a gente consegue navegar? E, gente, esse ponto aqui é um teste de realidade brutal. Muitas ideias que parecem incríveis no papel morrem exatamente aqui. Porque quando se faz essa conta, se percebe que o mercado que dá para capturar de verdade, no fim do dia, é pequeno demais para justificar o negócio. É um filtro poderosíssimo. Beleza, depois de medir o tamanho do campo, é hora de entender as regras do jogo.
Como o poder está distribuído nesse mercado? Como as coisas funcionam de verdade, nos bastidores? E para sacar isso, a gente precisa conhecer o vocabulário básico. Esse mercado é um oligopólio, onde uns poucos gigantes mandam em tudo, ou é um monopólio com uma única empresa dona do pedaço? Saber identificar essa estrutura é o primeiro passo para montar uma estratégia. E a análise não pode parar só em dar o nome. A pergunta de $1 milhão é: por que essa estrutura se formou assim? E onde? Onde está a brecha? Onde está o ponto fraco que uma nova solução, uma nova ideia pode explorar para bagunçar esse jogo e conseguir entrar? E com isso, a gente chega na etapa final. É a prova de fogo. É o que separa a pesquisa de planilha do conhecimento de quem vive aquilo na pele. É a verdadeira imersão. E como é que se faz isso? Bom, primeiro, conversando com quem já está nessa estrada. Chame outros fundadores para um café, ouça as histórias deles. Segundo, fale com especialistas, com quem estuda aquele setor há anos. E terceiro, a forma mais poderosa de todas, se tiver a chance, trabalhe nesse mercado, mesmo que por alguns meses. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo como uma perfeição incrível. A melhor maneira de entender de verdade as dores, as manhas, as oportunidades de um mercado é vivendo ele por dentro. Não tem pesquisa no Google que substitua essa experiência. E assim a gente fecha com uma pergunta que fica para reflexão. Depois de passar por todas essas etapas, a questão final é essa. O conhecimento sobre o campo em que se quer jogar é real e profundo? Porque só com essa convicção, com esse conhecimento de causa, é que se pode dar o próximo passo com alguma segurança.